Uma vez, para nossa satisfação, a doutora Rosana Chiavassa, que é especialista em plano de saúde. E aí, doutora Rosana, como é que estão as coisas? Bom dia. Bom dia, tudo bem e vocês? Tudo bem, eu não sei mais o que tá valendo, o que não tá. Cada dia é uma coisa, né, doutora? Então, na verdade é assim, a lei é de 1998. Em 2003, vem a ANS e cria esse rol excludente. O mais curioso é que a lei manda cobrir todas as doenças catalogadas no Código Internacional de Saúde. E aí vem o rol da ANS restringindo a extensão de procedimentos e tratamentos previstos. A partir daí começou uma guerra no judiciário. E o judiciário, até pouquíssimo tempo atrás, vinha falando, o rol da ANS não tem nada a ver e tem que pagar o tratamento indicado pelo médico. Perfeito, estava tudo indo muito bem, apesar desta incoerência legislativa. Acontece que há pouco tempo o STJ deu uma decisão em recurso repetitivo, que isso quer dizer que reflete para todos os contratos, no sentido de que o rol da ANS é absolutamente restritivo, ou seja, o que não estiver lá não deve ser coberto. Então, reviravolta, já entrei com várias ações posteriormente a essa decisão, e magistrados, uns aplicando, outros ainda não, e alguns sem levar em conta que o próprio STJ falou que existe uma exceção. Que exceção é essa? Quando for o único tratamento indicado e tendo já o consumidor percorrido todos os caminhos devidos. Enfim, estava esse caos. E agora vem essa notícia desse projeto de lei que resolve rasgar a decisão do STJ, e, inclusive, a própria decisão da ANS. Então, vamos ver. Tenho muita dúvida se isso vai ser aprovado pelo Senado e pela presidência, e me parece verdadeiramente mais uma jogada de marketing, porque estamos na época das eleições e temos quase 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. É isso, né? Claramente é isso. Olha, a semana passada foi uma sequência de aprovações na Câmara de toda a ordem. Na saúde, na segurança pública, aumentando pena para casos das ações do novo cangaço, acabando com a saidinha temporária, todos esses assuntos que estão no imaginário do cidadão, né? Todo mundo discute, saidinha, pode ter saidinha, o cara cometeu um crime bárbaro, aí todo mundo discute, e tem que discutir mesmo, mas assim, da noite pro dia eles votam, vota aí, vai, aprova isso aí e tal, e já era, né? Então é isso, não é sério mesmo, né? Vamos combinar que o assunto é relevante, mas a forma como eles tratam, e estão tratando esses casos relevantes, não é séria mesmo, né? Não é para virar notícia no jornal, para dar aqui na rádio, a televisão divulgar e tal, e aí quem vai se virar depois é quem tem que colocar na prática esse negócio em funcionamento. Também acho que vai ser difícil, não sei se vai passar em frente. E eu lembro que a senhora estava dizendo pra gente, numa das conversas recentes, que também é o seguinte, né? Passando isso aqui, abrindo a porteira desse jeito, e é lógico que a gente está respeitando as pessoas, tem muita gente esperando um tratamento, né? A gente tem que tratar com cuidado, né? A expectativa das pessoas, a esperança que as pessoas têm num novo tratamento, elas são louváveis e respeitáveis. Mas parece inevitável, né, doutora, que se de fato passar no Senado e o presidente sancionar esse liberou geral, inevitavelmente uma consequência imediata vai ser aumentar o preço dos planos, né? Exatamente. Eu diria até que talvez, se a gente for eticamente correto e falar que eles estão agindo com boa intenção, aprovando essa modificação da lei, eu diria que deve até ser um lobby também da área médica, porque agora os médicos perceberam a seriedade dessas restrições, né, que o STJ deu.
Mas é exatamente o que você falou. Questão de visitas, de saidinhas, agora o rol da ANS, todo dia estamos sendo surpreendidos com notícias de aprovações de projeto de lei, meramente eleitoreiras, ao meu modo de ver, dada a proximidade, dada a falta de tempo até disso ser aprovado no Senado e presidente por conta das próprias eleições. Então, tudo isso vai ser muito usado nas eleições. Olha, eu aprovei isso, eu aprovei aquilo, e vem, não vamos ter nada disso colocado em prática, infelizmente. Agora, vai pesar sim no bolso de todos os consumidores se o governo, Ministério da Saúde, não fizer alguma coisa a respeito. Nós temos notícias de forma até inoficiosas, eu vou colocar assim. Você sabe que a maioria dos grandes hospitais faz uma terceirização de serviços ao Estado, né, para atender a população. Recebe-se X para fazer tantos exames, tantas consultas, tantos procedimentos. E parece que esses números não estão sendo fechados mês a mês, ou seja, se paga-se mais do que se recebe. Enfim, tanta coisa que a pasta da saúde poderia fazer para ajudar, mas por omissão total não vem sendo feito. A gente até reconhece que é uma quantidade enorme de coisas, mas, enfim, nós aqui ficamos acompanhando as decisões judiciais, vocês aí ficam acompanhando as notícias e fica nisso, né? É lamentável, é uma pena, e se aprovado esse projeto de lei, pode contar que um aumento muito grande virá. E assim, é brincar com coisa muito séria, né? Eu não estou dizendo que toda a Câmara, todos os deputados, todo senador, todo o Congresso é irresponsável e está vislumbrando só possíveis ganhos eleitoreiros. Não seria leviano da minha parte colocar todo mundo no mesmo balaio, mas que tem uma leva lá que não mede consequências e fala assim, vamos pegar um assunto que chama atenção mesmo, votar isso aqui, já era e tudo bem. Tem sim. E cria expectativas nas pessoas que às vezes não se cumprem, né? E são vidas, né? A gente tá lidando com vidas. Mas só para entender o que a senhora falou, dessa denúncia, desses rumores que a senhora diz ouvir aí no setor, seria o poder público pagando por serviços que não são realizados por hospitais privados, é isso? É exatamente isso, por falta de tempo, ou de agendamento, ou de atendimento. Eu acho que essa é uma pauta que deveria ser verificada também. O duro é que cai para vocês, imprensa, todo o trabalho que deveria ser do próprio governo de fiscalização, do Ministério Público de fiscalização. E aí cai no colo de vocês e vocês são obrigados a apurar, investigar, denunciar, cobrar, falar. E eu acho que o reflexo disso para vocês também é muito ataque, principalmente hoje em dia, né? Então, eu parabenizo a imprensa e não acho muito cruel vocês ainda serem atacados por trazerem informação à população. Mas essa fase tá assim, né? Essa fase tá assim, infelizmente, mas vamos passar por ela. Tenho convicção disso. Não sem arranhões, não sem perdas lamentáveis, mas vamos atravessar isso rapidinho. Já a gente está do outro lado. Agora é o seguinte, só para entender, isso seria envolvendo o governo federal, hospitais que prestam serviço... Estadual. Estadual. Estaduais e prefeituras, né? Porque, tá? O governo federal, que eu saiba, não faz esse tipo de convênio, tá? Só o repassa, governo federal, né, os recursos. Isso, mas de cima para baixo não tem fiscalização, você percebe? Entendi. Então, repassa X, mas o que foi feito com X, aí não, entendeu? É um círculo vicioso de muitas não fiscalizações, principalmente na área da saúde. Sim. E uma não fiscalização na área de saúde, se tratando de tratamentos, né? Os tratamentos são caros, né? Todos os procedimentos são muito caros, né? E a gente, de um lado, tem o avanço da tecnologia, que é muito
muito bom, né? Que é desejável demais. Mas isso implica em custos elevados. Então, uma não fiscalização pode representar um prejuízo bem significativo. Doutora Rosana, bom, estamos aguardando... Você lembra... Diga. Você lembra que a gente já comentou aqui que uma das coisas não fiscalizadas, eu não consigo entender por quê, voltando ao assunto do consumidor, é assim, vamos fazer uma campanha para que as operadoras sejam obrigadas a mandar para os consumidores as notas fiscais dos seus gastos, porque toda hora eu recebo conta hospitalar com... porque assim, o consumidor só fica sabendo da conta hospitalar quando a operadora glosa alguma coisa e ele é cobrado. E aí você vê itens absurdos que o próprio consumidor fala, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, eu acho que se as operadoras fossem obrigadas, a gente ia prestar um grande serviço à sociedade, porque necessariamente haveria uma fiscalização da operadora com o hospital e os preços cairiam. Sim, e não é uma coisa tão difícil assim, né? Vamos combinar que exigir que se comprove o procedimento não deve ser, né, uma coisa tão fora do mundo, né? Não vai gastar papel, porque vai mandar por e-mail, vai pôr no aplicativo e não vai gastar nada. Então é assim, por que as operadoras não ajudam a fiscalizar através de quem paga para eles, né? Então é assim, que estranho, né? Que estranho tudo isso. Muito estranho. Bom, mas em que pé nós estamos? Foi aprovado pela Câmara essa mudança aí, permitindo que o beneficiário do plano de saúde seja atendido em qualquer procedimento, né? Mas isso é uma parte só. Falta o Senado e falta a sanção do presidente, ele não sabe se vai avançar ou não. Por enquanto, continua valendo aquela decisão da Justiça, né? Que estabelece que só o rol da ANS é que tem que ser cumprido mesmo, né? A senhora falou, se eu entendi bem, que assim que houve essa mudança, a senhora já entrou com ações na Justiça. Eu lembro bem que quando aconteceu essa mudança da decisão da Justiça, isso foi uma frustração para muita gente, claro que foi. Havia, inclusive, uma dúvida se pessoas com autismo, né, aquelas famílias que têm crianças autistas, se elas teriam ainda o direito de continuar com o tratamento. Isso foi acrescentado, né, na lista, no rol, mas aí teve um caso, inclusive, de um ouvinte nosso, não sei se a senhora lembra, um ouvinte, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele dizia o seguinte, que ele já tinha uma cirurgia robótica que estava agendada. E o que ele fazia? Infelizmente, cirurgia robótica não está ainda no rol da ANS. Como é que está funcionando nesse momento? Dá para recorrer? O que dá para dizer dessa fase que nós estamos, que nesse momento é só a lista, só o rol da ANS que está valendo, né? Então, veja você que curioso, robótica existe há anos, ou décadas até, e não foi aprovado pela ANS. Então, hoje, como é que está a situação hoje? Em primeiro lugar, a decisão do STJ ainda não vale, porque ela não foi nem publicada no Diário Oficial, tá? Ela não transitou em julgado. Então, é assim, teoricamente ela não vale. Então, muitos juízes estão aplicando e os advogados são obrigados a falar, excelência, essa lei, essa decisão não funciona ainda. Mas, de qualquer jeito, havendo a urgência, havendo a necessidade, mostrando por um relatório médico que justamente é a única opção do consumidor, os juízes estão dando. Nós estamos com um caso aqui, para você ver as incoerências. O procedimento TAV recentemente entrou no rol da ANS. Mas... O que é isso? Só para pessoas... TAV é um procedimento cirúrgico que envolve toda uma aparelhagem e custa muito caro. Custa em torno de 250 mil reais, tá? Então, a ANS aprovou, mas só para pessoas com ou mais 75 anos. O nosso consumidor está com 68 e é a única chance de vida dele. Entramos com o processo, o juiz deu a liminar. Então, observe que casos de urgência, havendo todo um bom senso do juiz e do tribunal e um bom relatório médico, a justiça está protegendo o consumidor.
Mas, se não for um caso urgente, como uma outra consumidora que me procurou, um procedimento que não está no rol da ANS, mas não tem urgência nenhuma, aí você não consegue da justiça essa autorização. Então, assim, eu diria que para os casos urgentes, o consumidor pode ficar tranquilo. Para casos que não são de urgência, infelizmente, o consumidor vai amargar com essa questão ainda. Nós estamos conversando com... Diga. E aí eu remeto você à questão do autismo, que para a justiça não é considerado urgente. Sim. Estamos conversando com a doutora Rosana Chiavassa, que é especialista, advogada especialista em planos de saúde. Manda mensagem para a gente, se tiver alguma dúvida aí, enfim, quiser esclarecer algum ponto, manda mensagem para a gente. O telefone é o 11 99904 8756, 11 99904 8756. Você já contou esse caso desse paciente que só tem como opção esse tratamento. Não estava no padrão, né? Ele está fora da idade prevista inicialmente, mas para se tratar de um tratamento único, só esse serve para ele. E a questão da urgência, esse juiz entendeu. Mas podia ter entendido diferente, né? Precisa dar uma dose de sorte de pegar um juiz que seja mais sensível, ou entenda melhor, ou enfim, tenha uma compreensão que favoreça. Porque podia dar errado também, né? Podia. Mas são poucos os juízes que dão decisões erradas nesses casos. Acho que ninguém quer ficar com a culpa de um problema maior nas costas, né? Sim, lógico. Que ele não autorizou. É lógico. Assim, tá errado, né? Quer dizer, não dá... É terrível. Enfim, porque é uma decisão que é tomada por um juiz que não é especialista, né? Ele se baseia em quê? Para saber que é urgente ou não é urgente, que é o único tratamento possível. São em laudos, né? Imagino que sejam laudos. A advogada mais competente se imune de laudos, né, consistentes que mostram é urgente mesmo e é o único tratamento mesmo. Mas aí nesse caminho aí tem uma gama enorme, né, de laudos também que às vezes não tem toda essa consistência, né, doutora? Até porque os médicos têm eu vou falar preguiça, mas claro que eu não estou dizendo que eles são preguiçosos, mas escrever, dar relatório, justificar, nossa, é bem difícil conseguir. Mas hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma junta médica, tá? Então, alguns magistrados remetem o caso para essa junta médica diz sim ou não, e vem a decisão do juiz baseado nesse sim, nesse não. Por isso a importância da parte médica, porque nós tivemos um caso onde o juiz mandou para essa junta, a junta falou que não, nós contra-argumentamos, e aí o juiz foi finalmente contra a própria junta do tribunal e deu a liminar, porque era caso de vida e morte mesmo. Então veja você a quantidade de subjetividade em que o consumidor fica refém, né? Que é o advogado, é o juiz, é o médico, e ele lá simplesmente esperando para operar ou para tomar um medicamento. É bem difícil mesmo, muito, muito difícil. Bem difícil. E olha que nós estamos tratando de uma fatia que já é privilegiada, digamos assim, né? Privilegiado nem é a palavra, né? Mas é uma fatia que tem a sorte, tem a bênção divina de conseguir ter um plano de saúde, né? Qual é o percentual hoje, doutora Rosana, de pessoas que têm plano de saúde? Olha, eu vou chutar entre 45 milhões a 50 milhões de brasileiros. Então você vai ter um pouco menos de um quarto, né, da população brasileira. É uma fatia mesmo. Só que desta fatia de um quarto, muitos vão para o SUS, e o SUS cobra da operadora por esse atendimento, né? Isso a gente tem que colocar aqui também. É isso. Tem pergunta chegando aqui, o pessoal tá mandando mensagem pro 11 99904 8756. Vamos lá? Doutora, bom dia, tudo bem? Sou Kleber de São Paulo. Possuo um plano de saúde empresarial
há mais de 6 anos. E agora solicitei o cancelamento e a empresa exige 2 meses de carência. Eu sou obrigado a cumprir isso? Obrigado, um bom dia. Bom dia. E aí, doutora? Kleber, pelo que eu entendi, você está falando 2 meses de carência ou você está falando 2 meses de pagamento para o cancelamento? Porque são coisas bem distintas. Então, se você puder responder aí eu posso te dar uma resposta mais fidedigna, mais leal. Tá com cara de ser 2 meses para pagar. O que é? Tem mais um aí, João? Tá. Já a gente vai confirmar. Vamos ver se o nosso ouvinte dá esse detalhe que é importante. Mas tá com jeito. Pra ele tá reclamando, né, doutora? Pra ele tá reclamando, deve ser 2 meses a mais para pagar, né? Para pagar. Existe já uma resolução da Agência Nacional de Saúde falando que não que o consumidor não é obrigado a pagar esses 2 meses, tá? Que seria quase que uma multa. Sim, então é isso. Tá? Aí no limite, se for isso mesmo, no limite, se não tiver acordo com a empresa, ele vai ter que entrar na justiça? No limite é isso? Vai ter que entrar na justiça e eu recomendo já o juizado especial, porque o valor normalmente está abarcado, decisões mais rápidas também. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Boa tarde, aqui é Márcio de Praia Grande. Eu tive um caso que eu tive que pedir a liminar a internação de uma criança e estava ainda no período de carência, o juiz deu a liminar. Mas antes de dar a liminar, a menina teve alta. E agora a família está com medo, né, de ser cobrado a estadia. E estamos aguardando agora a decisão, porque vai ainda ter contestação, mas em risco de morte aí já não existe mais. Como é que fica nesses casos aí? Oi, Márcio, eu duvido que o hospital cobre. Vocês já protocolaram a cópia da liminar lá no hospital? Porque tem que fazer isso, porque eu duvido, de novo, que o hospital cobre, porque a liminar já está dada. Essa diferença de tempo não vai prejudicar vocês, pode ficar tranquilo. Isso é uma questão importante. Existem casos em que a pessoa consegue entrar na justiça alegando que a situação dela foge do padrão, mas enfim, por algum risco maior, tem que ser feito o procedimento, o juiz dá, né, como a senhora falou, como regra o juiz, como ele não é médico, ele não vai querer, né, correr o risco de dar uma decisão que tenha um desfecho trágico. Mas passado um tempo, existem casos em que a pessoa depois ela é obrigada a pagar, se rever a decisão, a liminar é cassada, existe isso, doutora? Brilhante pergunta. Juridicamente, sim. Se a liminar for cassada no final do processo, se o consumidor perder o processo, teoricamente a operadora pode cobrar de volta tudo que ela gastou. Por isso que a gente sempre fala para o pessoal ter bom senso mesmo, né? Para não abusar, não pedir o que não é certo, porque há esse risco. Eu soube de um caso onde o consumidor, um casal de idade, entrou com a ação através da Defensoria Pública, e não era o caso, a pessoa tinha condições de pagar, mas aí a gente vai entrar em outra questão, mas ele perdeu o processo e ele foi cobrado de R$230 mil. Então, é possível sim, e aí eu peço sempre o bom senso dos meus colegas, antes de tudo, para não irem atrás de coisa que o bom senso diz que não vai ganhar, né? Então, muito cuidado. E aí o Márcio trouxe uma questão muito importante também. Ele fala que a criança teve a liminar durante o período de carência. Então, assim, tomem muito cuidado com preenchimento daquele termo de declaração de saúde, porque, infelizmente, olha, é impressionante a quantidade de gente que deixa pro corretor resolver isso, para o corretor preencher a declaração de saúde. E, se você ocultou alguma doença pré-existente, você vai ter, sim, sérios problemas de atendimento e até seu contrato ser rescindido por fraude.
por informações incorretas. Então, não adianta esconder. Eu não vou falar aqui que eu fiz uma cirurgia 10 anos atrás. Gente, os prontuários hoje, primeiro que os prontuários mais recentes estão todos digitalizados. Os hospitais são obrigados a guardar os prontuários por mais de 20 anos. Então, não adianta você falar que você esconder que você foi operado, porque está lá, está nos prontuários. Então, é assim, não tentem ser mais espertos que o rei, né? Porque a ficha vai cair, eles vão descobrir, até porque as operadoras conversam entre si, né? E um vai ajudar o outro nessa hora. E quando você entra no plano de saúde, você autoriza as operadoras a ter acesso às suas fichas médicas. Então, gente, vamos parar, né? A gente também tem o dever de falar a verdade. E isto não quer dizer que você vai ser prejudicado, quer dizer que a lei será cumprida. É isso. E não se iluda mesmo, não. Primeiro que é o seguinte, a questão de dignidade, de decência, né? De honestidade. Se a gente está cobrando honestidade do plano de saúde e das autoridades, temos que cobrar de nós mesmos, né? E é o seguinte, né? Plano de saúde tem uma estrutura especial para buscar esse tipo de coisa. É que nem seguro de carro. Não adianta. Vou dar um migué. Não vai dar migué. Olha, a KGB eles põem no bolso. Entendeu? Não tem essa história, né? Eu vou passar para vocês uma conversa entre um dono de uma corretora e um consumidor, onde esta corretora falsificou a certidão de saúde, a declaração de saúde dele, para ele entrar no plano sem carência. Por que isso? Porque a corretora só ganha comissão se o paciente for zerado. Se o paciente for baleadinho, a seguradora não ganha comissão. E este dono da corretora, ele fala que ele tem 900 vendedores. Então, quem conversa com você, consumidor, não é um corretor, é um vendedor. E que ele vai fazer de tudo para você assinar para ele ganhar a comissão. Então, gente, cautela. É isso. E nesse caso que a senhora citou aí, de a pessoa que tinha dinheiro, mas tentou, né, ser mais esperto, bem feito. Paga. Tem dinheiro, paga mesmo. E tinha que ter multa e cobrar com juros e tudo mais. Pena daquelas pessoas, né, doutora, que são induzidas a erro. Né? Então, falam para ela, não, o meu consultório tem a solução. Eu descobri a fórmula para resolver esse drama ser uma doença de difícil cura, de tratamento prolongado. Aí você induz a pessoa a achar que só ali, num tratamento carésimo, que ela vai ser curada. E aí depois, se a coisa não funcionar e a possível liminar for cassada, aí já era, né? Pois é, aí é que... mas isso se chama empoderamento da cidadania, né? Ainda hoje, o brasileiro tem a mania de quem prometer o céu, o sol, estrela, lua, é esse que eu quero. Chuva, tempestade, granizo, ninguém quer, né? Então, mas é o empoderamento da consciência e da cidadania, né? A justiça começa a exigir do consumidor que ele saiba o que ele está fazendo, porque tudo tem consequências. Então, estamos nesse processo, infelizmente. É isso, tomara que a gente evolua com ele, né? Olha, estamos conversando com a doutora Rosana Chiavassia, que é advogada especializada, especialista em planos de saúde. Tem mais pergunta aí, vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Álvaro. Eu estou com um caso da minha mãe, a dona Dalila. Ela tem 89 anos e nós temos um convênio da Biovida. E a minha mãe, ela está com dificuldade de enxergar. Já fizemos vários exames e constatou um glaucoma muito alto, né, em sua vista, e ela tem que fazer uma cirurgia. E segundo o médico que nós passamos há poucas semanas, ele pediu, né, para a gente fazer mais um exame, um último exame, para estar finalizando, né, e fazendo a cirurgia. Só que aí que tem um agravante: quando a gente fizer essa
essa cirurgia, a minha mãe tem que colocar uma lente que ela custa R$3.000. E essa lente o convênio não quer cobrir. Então é isso que está dificultando a nossa vida, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade e ver qual situação e qual objetivo, qual solução que eu poderia encontrar nesse meio aí. Ai, meu Deus do céu, tá louco. E aí? Então veja, tecnicamente não é um caso urgente de vida e morte, mas se o médico escreveu no relatório que o procedimento é de urgência pela idade, pelo tempo, pela gravidade de um glaucoma, ele vai conseguir a liminar para pedir a lente. Então, quanto a isso, ir no juizado especial mesmo, pelo valor, levando este relatório, falando que é urgente, que precisa da lente, a negativa do plano, e vai conseguir eliminar. Mas eu quero agora chamar atenção para um outro problema. As operadoras, a maioria das operadoras não paga a lente, sabe por quê? Porque as clínicas oftalmológicas dão uma nota, na mesma nota, honorários e a lente. Agora, médico não pode vender lente. As clínicas não dão a nota fiscal da lente para o consumidor, e aí o consumidor não consegue cobrar da operadora. Então, veja você como tudo é complicado, entendeu? Que coisa, né? Que coisa. Que coisa terrível. Assim, quando a gente fala que é um negócio, parece uma coisa natural. Não, o cidadão pode montar uma padaria, uma mercearia, ele monta um plano de saúde. Tá tudo certo, né? Estamos num país capitalista ainda, né? Então, e vamos continuar nele. Tudo bem, tá certo. Mas aí a gente chega num limite que é delicadíssimo, né? Que é delicadíssimo. Eu fico imaginando, doutora, o nosso ouvinte não falou, mas quanto paga de plano de saúde a mãe dele que tem 89 anos? Você consegue imaginar? Quanto tá? A senhora tem ideia de quanto custa? Porque você vai ficando mais velho, né? Você passa a ser menos interessante pro plano de saúde. Porque pro plano de saúde é legal você ter um novinho, saudável, saradíssimo, né? Que não vai dar... Você vai só receber a mensalidade e ele não vai procurar nem hospital jamais. Vai ficando velho, vai ficando escangaiado, aí já não interessa mais. Quanto paga hoje alguém que tem plano de saúde que teve a bênção de chegar até os 89 anos? Olha, se não for por vínculo empregatício, né, de inclusão da mãe, enfim, mas algo em torno de 2 a 10 mil reais. 2 a 10 é uma diferença bem significativa. O de 2 deve ser bem safadinho o plano, né, ou não? Não diria isso, não. Não tem o piano, não tem um palhaço andando, não é Louis Vuitton, mas é uma bolsa, mas não é Louis Vuitton, né? Entendi, mas carrega, dá pra levar as coisinhas dentro do mesmo jeito, né? Tá bom, vamos deixar pela média de 2 para... Vamos deixar por 5, vai. 5 é um preço médio, vamos dizer assim, vai. É bastante, hein? É bastante grana. Bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Muita. É muito e eu dinheiro. falaria pro Álvaro, tenta perguntar na clínica, pedir a nota fiscal da lente, porque a operadora não pode pagar uma lente como se fosse honorários médicos. Então, aí está mais ou menos o problema que envolve todos os casos de lentes, de recusa de lente, tá? E não há cristão, mas não tem uma autoridade nesse país que diga assim, olha, é obrigado a dar nota. Não tem, porque eu sou obrigado a dar nota. Não, tem. A senhora é obrigada a dar nota. Tem, não tem? Tem, claro que tem. Eu não sei por que nenhuma clínica dá nota, mas eu acho que a clínica não dá nota porque ela não pode comercializar lente. Sim. Não está no objetivo social dela. Mas ela que mostre a nota da lente que ela comprou.
eu não vejo problema, né? Mas, enfim. É uma piada, né? Não pode comercializar lente. Nossa, quanto pudor, né? Nossa, que pudor de ver. Só que custa caro pra caramba a lente, né? Só que custa, não dá pra mim. Você não pode comercializar, doa então a lente. Não, mas doar não, né? Doar já não dá certo. Agora, a liminar sai rapidinho, como regra? Sai, costuma sair exagerando 72 horas. Ah, é? Ah, bom. Exagerando. E nesse então dá pro Álvaro agir tranquilamente. E nesse caso do Álvaro, da mãezinha dele de 89 anos e que vai ficar boa, se Deus quiser, o risco de ter um revés aí lá na frente, da liminar... Não, muito pequeno, nenhum. Agora, se for no juizado especial, é ela que tem que ir. Eu não sei se ela está em condições de caminhar, né, de andar, de mobilidade. Mas a única ressalva do juizado especial é que a pessoa mesma é que tem que ir. Agora, eu já aviso, não cabe dano moral, hein? Pelo amor de Deus, por enquanto não. Espero que não vá precisar. Sim, porque o povo também gosta de pedir dano moral, né? É assim, aquela coisa, vocês vão me encher a paciência, então tá bom, na volta a gente conversa, mas tudo bem. Bom, vamos para mais uma pergunta. Bom dia, Agostinho. Bom dia, doutora. Farei uma cirurgia ortognática. Já foi feito pedido para o convênio, cirurgia foi liberada, porém, eles não estão liberando as placas e os pinos que o médico colocará no meu maxilar. Como o prazo já se esgotou, entrei com processo na ANS. Eu gostaria de saber se tenho chances de ganhar esse processo, pois o convênio só quer liberar material nacional. E o meu médico alega que este material dá muitos problemas futuramente. Obrigado. E aí, hein? Nossa senhora, Agostinho, tocou num outro calcanhar de Aquiles. Antigamente, as operadoras não pagavam nenhum material cirúrgico. Com o tempo e diante de tantas decisões judiciais mandando pagar, hoje elas são obrigadas a oferecer 3 tipos de materiais de 3 fabricantes diferentes. Ela não é obrigada a pagar o estrangeiro. Infelizmente. Salvo se o médico tiver coragem de escrever. Esse material vai dar problema e tal. Ele vai estar comprando uma briga com o fabricante do material, mas é a única solução se você tiver que entrar na justiça ou entrar na justiça. Desculpa, a ANS está demorando demais para responder. Eu espero que você tenha sorte e que a resposta venha logo. Quer dizer, pelo que parece, pelo que a senhora já viu por aí de casos semelhantes, é provável que ele não consiga, que ele tenha que usar o material nacional. Na verdade, tudo também, veja como é o Brasil, tudo porque houve a máfia das próteses. Todo o judiciário ficou sabendo, o Ministério Público agiu. Então, hoje em dia, por conta de uma minoria, né, que recebia comissão de próteses, que as operadoras passaram a ter o direito pela ANS de indicar os fabricantes e fornecer produtos desses fabricantes. É uma pena, mas a briga vai ser boa. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo, porque é triste, né? A gente leigo, o teu médico, você tem que confiar no teu médico. Você vai confiar em quem? Quem você vai confiar? No médico, né? Que normalmente também não é barato, né? Também não é barato. Mas se ele fala, olha, pega uma prótese de fora, as brasileiras eu não garanto, como é que você faz, né? Você vai para uma cirurgia dessa, né? Com que espírito, né? É cruel mesmo. E voltando a dizer, estamos falando da nata, hein? Estamos falando da nata, de nós aqui, sortudos, bem-aventurados, que conseguimos pagar um plano de saúde maior ou menor, melhor ou um pouquinho menos melhor, enfim, e mesmo assim, pra gente ainda tem muita dificuldade. Diga aí, doutora. Agostinho, eu vou agora também levantar um outro ponto. Eu, de fato, não entendo nada de fabricante de prótese, nada, tá? Já deixando essa ressalva. Mas talvez seja a hora de começarmos a confiar um pouco mais na indústria brasileira. No geral, né? Nós não somos tão ruins assim, né?
Não é possível que só o que vem de fora, que vem a dólar, que vem em euro, seja viável, né? Então, assim, eu acho que não dá para a gente generalizar, e eu estou falando em tudo, porque eu já conheci gente muito boa que faziam próteses. Então, assim, vamos tomar cuidado também, né? Eu acho que aí é que eu falo para você do cidadão. O cidadão procurar se informar também, né? Hoje existe o Google, gente, o Google dá um monte de informações, né? Então, assim, é um caminho complicado, eu entendo que a gente confia no médico, mas eu acho que a gente, é muito fácil para os médicos, porque eles ficam incontestáveis para nós, pacientes, né? Então... É difícil mesmo. Eu lembro, a senhora estava falando dessa máfia das próteses, eu cheguei a fazer reportagem, bom, muita gente fez, né? E fez reportagem falando com médicos importantes, né? Que nos bastidores, sem saber que estavam sendo gravados, recebiam um caraminguá, recebiam uma gorjeta bem gorda do laboratório para dizer assim, ó, indica esse aqui, não indica esse não, indica esse aqui. E assim, e se equivaliam os equipamentos, as próteses, os medicamentos, se equivaliam. Quando não, olha lá, hein? Quando não, indicavam o piorzinho lá, porque dava uma grana. Então tem isso também. Mas aí o cidadão fica sem pai nem mãe, né? Porque no mundo ideal, o médico não teria esse problema, não se deixaria levar por outros interesses. Para citar próteses que estivessem no mercado, elas deveriam estar por serem eficazes, né? Já de pronto deveria ser assim. Só que a gente sabe que nem sempre é, né? É verdade, você tem toda a razão. Infelizmente não é tudo que está no mercado que é bom. E olha, a gente podia falar até de produtos alimentícios. Sim. Imagina a prótese, né? Pô, nem brinca. Ó, vamos para a última pergunta? Vamos lá, pergunta para a doutora Rosana Chiavassa. Bom dia, doutora. Bom dia, Agostinho. Eu queria perguntar o seguinte: existe um período legal para carência dos planos de saúde, um período específico, ou cada operadora faz o seu período de carência? Tá bom? Gilberto Berlândia. Oi, Gilberto. A lei diz quais são os períodos de carência. Então tem carência para consulta, carência para exames e carência para internação. Eletiva. Então, internação eletiva 6 meses, sempre em todos os contratos, salvo se você fizer portabilidade onde não tem carência nenhuma, tá? Então, guarda essa informação. E se for algo urgente, aí é uma questão de ver esta urgência para doença pré-existente, porque são 24 meses para doença pré-existente, mas dependendo do que você tiver, essa carência, obviamente, por colocar a sua vida em risco, ela é quebrada. Perfeito, falei que era a última, mas vamos para a última agora. Agora é a derradeira mesmo. Vamos lá, João, vamos lá. A doutora Rosana Chiavassa, ela vem aqui, é assim mesmo que funciona, né? Não tem jeito. E aí com essas mudanças todas, vamos eternamente. Ela vai estar dando entrevista pra gente aqui, para nossa satisfação. Vamos lá. Olá, bom dia, Agostinho. Bom dia, doutora. Eu preciso fazer uma cranioplastia e a prótese de titânio. E o convênio não quer liberar. O que é que eu faço? E aí? Puxa vida. Então, é uma pena que ela não fala o porquê que a operadora não quer liberar, né? O porquê da negativa. Mas me parece que houve, sim, alguma coisa com relação a placas de titânio. Tudo dentro da máfia, tá? Daquela famosa máfia das próteses. Houve, inclusive, casos que a Unimed através dos seus terceirizados, chegou a colocar a placa de titânio de avião. E foi um perrengue. Nossa. Então, na verdade... Olha, Luciano, o dia hoje foi de notícias trágicas. Né? Tá louco, brincadeira. Então, eu diria a essa consumidora que ela
ela veja se ela tem o motivo da negativa, porque só através desse motivo é que eu poderia auxiliar. Eu até me comprometo a ela querendo que eu dê informações, não como advogada, mas como continuação desta matéria, para ajudá-la, né, o caminho que ela deve seguir. Tá certo, tá combinado então. Porque aí dependendo se eu entendi bem, dependendo da alegação do plano, da operadora, né, do argumento que ela usou, dá para se pensar no caminho a seguir, eventualmente entrar na justiça, algo parecido, né? Exatamente. Tá certo. Doutora Rosana, muito obrigado, viu? Sempre um prazer estar aqui conosco. Esse é um assunto relevante demais, né? Não precisamos nem falar disso, é muito importante. Saúde é essencial. E essas idas e vindas que deixam a gente louquinho. Imagina quem está esperando por uma cirurgia, por um tratamento, aí já viu. Doutora Rosana, obrigado, viu? Boa semana para a senhora. Imagina. Obrigada a vocês, Agostinho. Um grande abraço. Outro grande abraço. Doutora Rosana Chiavassa, que está sempre com a gente aqui para desvendar. A senhora está falando dessa máfia das próteses, eu cheguei a fazer reportagem, bom, muita gente fez, né? E fez reportagem falando com médicos importantes, né? Que nos bastidores, sem saber que estavam sendo gravados, recebiam um caraminguá. Recebiam uma gorjeta bem gorda do laboratório para dizer assim, ó, indica esse aqui, não indica esse não, indica esse aqui. E assim, e se equivaliam os equipamentos, as próteses, os medicamentos, se equivaliam. Quando não, olha lá, hein? Quando não, indicavam o piorzinho lá, porque dava uma grana. Então tem isso também. Mas aí o cidadão fica sem pai nem mãe, né? Porque no mundo ideal, o médico não teria esse problema, não se deixaria levar por outros interesses. Para citar próteses que estivessem no mercado, elas deveriam estar por serem eficazes, né? Já de pronto deveria ser assim. Só que a gente sabe que nem sempre é, né? É verdade, você tem toda a razão. Infelizmente não é tudo que está no mercado que é bom. E olha, a gente podia falar até de produtos alimentícios. Sim. Imagina a prótese, né? Pô, nem brinca. Ó, vamos para a última pergunta? Vamos lá, pergunta para a doutora Rosana Chiavassa. Bom dia, doutora. Bom dia, Agostinho. Eu queria perguntar o seguinte: existe um período legal para carência dos planos de saúde, um período específico, ou cada operadora faz o seu período de carência? Tá bom? Gilberto Uberlândia. Oi, Gilberto. A lei diz quais são os períodos de carência. Então tem carência para consulta, carência para exames e carência para internação. Eletiva. Então, internação eletiva 6 meses, sempre, em todos os contratos, salvo se você fizer portabilidade onde não tem carência nenhuma, tá? Então, guarda essa informação. E se for algo urgente, aí é uma questão de ver esta urgência para doença pré-existente, porque são 24 meses para doença pré-existente, mas dependendo do que você tiver, essa carência, obviamente, por colocar a sua vida em risco, ela é quebrada. Perfeito. Falei que era a última, mas vamos para a última agora. Agora é a derradeira mesmo. Vamos lá, João. Vamos lá. A doutora Rosana Chiavassa, ela vem aqui, é assim mesmo que funciona, né? Não tem jeito. E aí com essas mudanças todas, vamos eternamente. Ela vai estar dando entrevista pra gente aqui, para nossa satisfação. Vamos lá. Olá, bom dia, Agostinho. Bom dia, doutora. Eu preciso fazer uma cranioplastia e a prótese de titânio. E o convênio não quer liberar. O que é que eu faço? E aí? Puxa vida. Então, é uma pena que ela não fala o porquê que a operadora não quer liberar, né? O porquê da negativa. Mas me parece que houve, sim, alguma coisa com relação a placas de titânio. Tudo dentro da máfia, tá? Daquela famosa máfia das próteses. Houve, inclusive, casos que a Unimed através dos seus terceirizados, chegou a colocar a placa de titânio de avião. E foi um perrengue. Nossa. Então, na verdade... Olha, Luciano, o dia hoje foi de notícias trágicas, né? Tá louco, brincadeira. Então,
Eu diria a essa consumidora que ela veja se ela tem um motivo da negativa, porque só através desse motivo é que eu poderia auxiliar. Eu até me comprometo a ela querendo que eu dê informações, não como advogada, mas como continuação desta matéria, para ajudá-la, né, o caminho que ela deve seguir. Tá certo, tá combinado então. Porque aí se eu entendi bem, dependendo da alegação do plano, da operadora, né, do argumento que ela usou, dá para se pensar no caminho a seguir, eventualmente entrar na justiça, algo parecido, né? Exatamente. Tá certo. Doutora Rosana, muito obrigado, viu? Sempre um prazer estar aqui conosco. Esse é um assunto relevante demais, né? Não precisamos nem falar disso, é muito importante. Saúde é essencial. E essas idas e vindas que deixam a gente louquinho. Imagina quem está esperando por uma cirurgia, por um tratamento, aí já viu. Doutora Rosana, obrigado, viu? Boa semana para a senhora. Imagina. Obrigada a vocês, Agostinho. Um grande abraço. Outro grande abraço. Doutora Rosana Chiavassa, que está sempre com a gente aqui para desvendar. Quando possível, não tem hora que não dá para desvendar. Fica um nó mesmo, né? Fica um nó mesmo. Mas acho que o resumo de tudo que foi dito, basicamente, é isso.